Fala galera, bem-vindo ao canal Giro MT. Nesse vídeo irei falar sobre a pré-história. Na verdade, será uma série de 2 vídeos relacionados à pré-história. Nesse primeiro vídeo, que será muito mais curto do que o 8, irei apenas introduzir para vocês o conceito de pré-história e de como se dá o seu estudo. No próximo vídeo, irei falar sobre a origem dos seres humanos, os nossos ancestrais e os períodos pré-históricos, como o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Então, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que falar aqui no canal. Feito isso, bora pro vídeo. Há muitos filmes, charges, desenhos animados e histórias em quadrinhos em que fazem referência à pré-histórica, época mais remota da vida humana. Em muitos casos, as pessoas que viveram naquele período são retratadas como brutas e pouco inteligentes. Os seres humanos pré-históricos também são representados como características de pessoas dos dias de hoje. Mas seria possível naquela época eles viverem e se comportarem de forma como nós nos comportamos hoje? A realidade é que essas pessoas viviam de maneira diferente da nossa. E neste série de 2 vídeos, vamos conhecer os seres humanos pré-históricos e procurar entender a diferença entre eles e os indivíduos modernos. A palavra pré-história. A expressão pré-história quer dizer anterior à história. Ela indica o enorme período compreendido entre o aparecimento dos seres humanos sobre a Terra, há mais de 5 milhões de anos, e o surgimento da escrita, que em alguns lugares ocorreu no final do 4º milênio a.C. Mas por que a invenção da escrita foi escolhida como um marco inicial da história? Essa é uma pergunta bastante pertinente. A resposta é simples. Acontece que nos anos de 1800, os historiadores se baseavam nos textos escritos pelos povos antigos para entender seu passado. Assim, acreditavam que os povos do passado, que não possuíam escrita, não poderiam ser estudados e, portanto, não teriam uma história. Daí criaram a expressão pré-história, para denominar o período em que viveram esses povos que não dominavam a escrita. Com o tempo, os historiadores descobriram que desenhos, moradias e ferramentas deixadas pelos povos pré-históricos também revelavam muito sobre o seu passado. Ou seja, entenderam que era possível contar sua história utilizando documentos não escritos. Apesar disso, a expressão pré-história continuou sendo usada para definir o período anterior à invenção da escrita. No entanto, várias ideias falsas surgiram desse conceito. Uma delas é que no período anterior à invenção da escrita, a humanidade não tinha história. A outra é de que os povos que não desenvolveram a escrita são todos pré-históricos, incluindo os que ainda hoje habitam diversas partes do planeta, como grupos indígenas brasileiros, certos povos africanos e australianos. Em consequência disso, a expressão pré-história algumas vezes é usada de forma errada, ou seja, para qualificar povos ou pessoas como atrasados e inferiores por não terem desenvolvido a mesma cultura e tecnologia que outros, o que é uma ideia totalmente errada. O estudo da pré-história. O conhecimento que temos do período pré-histórico se deve em grande parte aos estudos feitos por alguns especialistas, como os paleontólogos e os arqueólogos. Os paleontólogos são aqueles que estudam a origem e a evolução de todos os seres vivos, incluindo o ser humano por meio dos fósseis. Já os arqueólogos são aqueles que estudam o passado das sociedades humanas por meio de vestígios deixados pelo ser humano. Além dos fósseis, eles estudam objetos, adornos, utensílios, pinturas, inscrições, enfim, uma infinidade de coisas que servem de fontes históricas. Os fósseis e outros documentos históricos oferecem informações valiosas sobre a origem da humanidade, o modo de vida dos primeiros grupos humanos e suas realizações. Bem galera, vamos ficando por aqui. Esse foi apenas o primeiro vídeo de uma série de 2 vídeos.
O próximo vídeo irei falar sobre a origem dos seres humanos, os seus ancestrais e os períodos pré-históricos. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo. Valeu, galera!